Você ousaria enfrentar um gigante de mais de 30 toneladas, sem motor, sem GPS, sem mais proteção que peles de foca e madeira flutuante? Você conseguiria ficar imóvel por horas no gelo, esperando o suspiro de uma criatura que pode engolir sua casa sem perceber? Neste vídeo, você vai descobrir uma das formas mais antigas, arriscadas e respeitosas de caça que ainda estão vivas: a caça de baleias pelo povo Inuit. Viajaremos ao coração do Ártico para conhecer não apenas as técnicas de 500 anos atrás que seguem válidas hoje, mas também o profundo vínculo espiritual, comunitário e ancestral que faz dessa caça uma lição de vida. Você verá como se constrói um caiaque com medidas tiradas do próprio corpo do caçador, como se lança um arpão com a força exata no segundo preciso. E como, em um mundo que acelera tudo, há aqueles que ainda se movem ao ritmo do gelo, escutando o vento e honrando a vida mesmo quando precisam tirá-la. Esta não é apenas uma história de sobrevivência, é uma história de sabedoria. E começa agora. É uma lição que não vem em livros, mas sim em olhares, em gestos, em silêncios que dizem mais que qualquer manual moderno de sobrevivência. Uma sabedoria passada de geração em geração, entre aqueles que aprenderam a ouvir o gelo ranger sob os pés e o vento murmurar segredos que só os pacientes entendem. Porque aqui, nestas terras onde os mapas tremem de frio, caçar uma baleia não é para mostrar músculos. Aqui, a força sem sabedoria é uma receita para o desastre, a velocidade sem paciência. Um erro que pode custar a vida, e caçar sem respeito, bem, isso já é uma traição direta a todo o ecossistema. Para o povo Inuit, enfrentar uma baleia não é como nos filmes de ação. Não há música épica nem gritos de guerra. É mais como pedir permissão ao mar, com a humildade de quem sabe que o oceano não negocia com arrogantes. É repetir uma coreografia que leva séculos em prática, onde cada movimento tem um propósito e cada silêncio uma razão. Pense assim: enquanto o meio-mundo compete para ser mais rápido, mais eficiente, mais automático, aqui se aplaude aquele que sabe esperar, aquele que sabe resistir, aquele que entende que o sucesso não é um troféu pendurado na parede, mas uma conexão profunda com o entorno. Onde outros buscam controlar a natureza, eles buscam viver com ela, sem que ela os engula. Uma caça pode levar dias para ser concluída. Sim, dias. Semanas de preparação, meses de planejamento. E não apenas para o corpo, mas para o espírito. Porque antes que um único remo toque o mar, o caçador já foi instruído. Não com PowerPoints ou tutoriais no YouTube, mas com histórias, com silêncios desconfortáveis, com olhares longos dos avós que não escreveram um manual, mas deixaram tudo codificado em sua forma de viver. Agora, coloque-se no lugar deles. Você consegue imaginar passar um dia inteiro flutuando sobre um mar congelado, em um barco feito de madeira e tendões de animal, esperando que uma baleia de 30 toneladas decida emergir exatamente onde você está, e sem poder mover um músculo? Porque sim, qualquer mínimo reflexo, um simples pigarro, e adeus presa. E quando ela finalmente aparece? Não há margem para erro. Você deve lançar o arpão com a força exata no ângulo preciso, no segundo exato. Falhar não é perder pontos, é perder a comida de toda a comunidade, ou a vida. E mesmo assim, eles o fazem. Não porque seja uma proeza de Hollywood, mas porque é tradição. E aqui, a tradição não é algo que se tira do armário para as festas patrióticas. Aqui ela é respirada, cozida, construída e, acima de tudo, navegada. Todos os dias, sobre um mar que não tolera distrações, nem segundas chances. E você, de onde quer que esteja vendo isso, seja de uma cidade com café em cápsulas ou de um escritório com aquecimento central, me diga: você ousaria subir em um caiaque de pele, no meio do gelo, sabendo que lá embaixo te espera um ser que poderia engolir seu carro inteiro sem fazer barulho? Deixe nos comentários. Quero saber que parte dessa história está te deixando de queixo caído. Porque o que você está vendo não é apenas uma caça. É uma forma diferente de entender o mundo. Uma forma em que o ser humano não é o centro do universo, mas apenas uma parte do todo.
Uma cultura que não precisa de GPS porque sua bússola é o instinto, a herança e o gelo. Num canto do planeta onde o vento corta como vidro, o mar congela e os horizontes são feitos de branco e silêncio, ainda há aqueles que se lançam ao oceano em embarcações que parecem saídas de um museu, porque são. E eles o fazem armados não com tecnologia de ponta, mas com algo mais poderoso, conhecimento ancestral e um respeito quase sagrado pelo que estão prestes a fazer. Imagine o cenário: água gelada até onde a vista alcança, um sol tímido que mal se mostra e um silêncio tão profundo que até seus pensamentos ecoam. Ali, entre esse cinza infinito, um homem avança devagar, sobre um caiaque de pele costurado com tendões, como se fosse parte da paisagem. À frente dele, sob a água, uma baleia boreal, uma lenda viva, move-se como um fantasma. Mas ele não treme, não improvisa, não está vendo no que dá. Ele está seguindo um plano que não foi desenhado por ele, mas por seus avós. Uma corrente de sabedoria que se manteve viva sem necessidade de papel ou tinta. Apenas observação, prática e muito respeito. Para os Inuit, caçar uma baleia não é uma ideia louca, é um ritual. Uma dança sem música onde cada passo importa, desde como se impermeabiliza o caiaque até como se respira antes de lançar o arpão. E isso, em um mundo onde tudo é medido por likes, velocidade e Wi-Fi, já é quase magia. A forma de afiar o arpão não é algo que se faça às pressas ou com correria de última hora. A escolha do momento exato para lançar também não é questão de vamos ver no que dá. Nada aqui é por acaso. Tudo foi testado, aprimorado e corrigido durante gerações. Não em laboratórios com jalecos brancos, mas sobre gelo que range, sob tempestades de neve que parecem saídas de um filme de terror, em águas tão negras que um erro poderia ser o último capítulo da história. Caçar uma baleia não é apenas uma prova de força ou coragem temerária. Não. Aqui não vale isso de vou me jogar e ver no que dá. É uma mistura fina de sabedoria prática e espiritual. O caçador deve ler a baleia como quem lê um livro antigo, antecipar seus movimentos, conhecer suas rotas migratórias, entender o que o mar diz, as correntes, os pássaros, até mesmo esses silêncios desconfortáveis que a natureza sabe impor quando algo importante está por acontecer. Dominar essa caça é uma arte de furtividade e, acima de tudo, de respeito. Porque, para o pensamento Inuit, a baleia não é um inimigo nem uma fera selvagem que deve ser derrotada. É uma criatura sábia, antiga, poderosa e que só se deixa caçar se você a honrar. Por isso, muitos caçadores não começam sua aventura pedindo sorte, mas pedindo permissão. Há aqueles que, antes de entrar na água gelada, param, fecham os olhos e murmuram palavras que não são exatamente orações, mas também não são ordens, mais como uma saudação, um agradecimento antecipado, uma conversa com o mar. Neste mundo de gelo e vento, onde o frio quer te convencer a ficar em casa, onde a vida parece lutar a cada segundo para não se render, o ser humano não se impõe nem pretende conquistar. Ele aprende a conviver, a se adaptar, a se mover com cuidado entre forças muito maiores. E essa relação entre a fragilidade humana e o poder da natureza é o que dá à caça Inuit seu sentido mais profundo. O caçador não vai ao mar para ser o chefe do oceano, mas para ser digno de fazer parte de um equilíbrio milenar. A vitória não é dominar a baleia, mas ganhar seu respeito. Por isso, a caça não é ensinada com manuais ou vídeos do YouTube. Ela é transmitida com gestos, com silêncios compartilhados, com noites ao lado do fogo ouvindo histórias sobre quando o gelo rangia perto demais, ou quando a baleia girou bem antes do lançamento e tudo mudou. É um conhecimento que não pode ser escrito por completo porque vive no corpo, nas mãos, nos olhos de quem saiu ao mar e voltou para contar. De quem sabe aquele instante exato em que o mar deixa de ser apenas água e se torna uma decisão vital. E você, que está lendo isso de sabe-se lá onde, pode pensar, isso soa como lenda, como história do passado. Mas não é um conto para a fogueira. Isso acontece agora. Neste exato momento,
Pode ser que um caçador esteja preparando seu caiaque, revisando mentalmente a rota migratória, observando as nuvens, cheirando o vento, ouvindo o canto das aves e afinando esse silêncio que só um mar ancestral sabe pedir. Por que essa baleia, que sobreviveu a glaciações, redes industriais e motores barulhentos, ainda reconhece no sigilo inuit algo familiar, algo antigo, algo verdadeiramente real? E agora me conte com total honestidade. Você ousaria subir em um barco feito de pele e madeira, sem motor, sem GPS, com a água a menos 2 graus Celsius e o vento sussurrando promessas de tempestade, sabendo que lá embaixo, sob a calma enganosa do gelo, se move uma sombra gigantesca que te observa antes que você a veja? Deixe nos comentários. Me diga, de onde você está vendo essa história? Que parte desse modo de vida te tocou mais? Porque essa viagem não é só sobre baleias. É sobre nós. Sobre como nos relacionamos com a vida. Com a vida, com o risco, com a memória. Sobre como, em um mundo que corre cada vez mais rápido, há aqueles que ainda sabem se mover ao ritmo do gelo. Se o arpão é a lança, o caiaque é o corpo do caçador inuit. E não é uma metáfora quando se observa como um caçador desliza sobre as águas geladas do Ártico sem emitir som, sem deixar rastro. Quase sem romper a superfície do mar, esse barco se torna uma extensão viva de quem o maneja. Em um mundo onde tudo soa, vibra e range, o caiaque inuit é silêncio puro, invisibilidade flutuante, sigilo encarnado. Construído com materiais naturais que não só se integram, mas pertencem ao ambiente, o caiaque tradicional é formado por uma estrutura interna de madeira leve, muitas vezes madeira que viajou milhares de quilômetros arrastada pelas correntes e coberto completamente com pele de foca esticada e costurada com tendões secos. Não há pregos nem colas, apenas uma união perfeita entre elementos vivos e as mãos habilidosas que os montam. O resultado não é apenas funcional, é belo. Um caiaque bem feito parece mais uma escultura que um barco, mas não é arte pela arte. Cada curva, cada costura, cada centímetro do casco responde a séculos de tentativa e erro, de perfeição silenciosa, em um ambiente que não perdoa falhas. Para os Inuit, construir um caiaque é mais que um trabalho manual, é uma iniciação. O jovem aprendiz não mede com réguas, mas com seu corpo. O comprimento do antebraço para a distância entre as costelas do casco, o comprimento do pé para a altura do assento. Esse caiaque não é projetado para qualquer um, é feito para ele. É um traje flutuante, adaptado ao seu peso, força, estilo de remo, até mesmo à sua respiração. Se a fabricação for boa, esse caiaque o acompanhará por anos, navegando por águas traiçoeiras, sobrevivendo a tempestades, roçando blocos de gelo, esquivando-se de baleias. O caiaque não tem compartimentos. Não há espaço para descuido ou o desnecessário. Tudo que leva dentro deve ser útil. Alguns guardam sob o assento uma pequena bolsa com ferramentas mínimas, uma corda extra, uma pedra afiada e, muitas vezes, uma lembrança pessoal, um osso entalhado pelo avô, uma trança de cabelo da mãe, um amuleto que passou por gerações. Porque no caiaque não se carrega apenas equipamento, carrega-se história. Mover-se em um caiaque inuit é uma arte. Tornar-se invisível não apenas para a presa, mas para o próprio mar. Cada remo entra na água com uma técnica que evita respingos, que corta a água como uma faca em manteiga congelada. O ritmo não é veloz, é constante, hipnótico. Da margem parece que o caçador não se move, mas se você piscar, ele já está longe, desaparecido atrás de uma sombra de gelo. O sigilo é tão importante que os caçadores desenvolveram técnicas específicas conforme o estado do mar. Se há ondas, o caiaque se adapta ao balanço, como se fosse mais uma foca. Se há calma total, o remo desliza com uma pressão tão delicada que mal perturba a superfície. Alguns anciãos dizem que se você ouvir o caiaque se mover, já falhou. Um ancião me disse uma vez: o bom caçador não assusta a água, ele a convence de que é parte dela. Porque para o caçador inuit, o caiaque é mais que uma ferramenta, é um aliado.
Não se repara de qualquer jeito, é limpo com cuidado. A pele é reidratada. As costuras são revisadas com um ritual quase doméstico. Nas aldeias, era comum ver os anciãos revisando seus caiaques todas as tardes com a mesma paciência com que outros afinam um instrumento ou limpam uma arma. Não há pressa, porque um caiaque quebrado não significa apenas perder a caça. Pode significar morrer congelado a poucos metros da costa. Mas talvez o mais poderoso do caiaque não seja seu design, nem sua leveza, nem sua adaptabilidade. É o que ele representa. Em um lugar como o Ártico, onde tudo é maior, mais forte e muito mais imprevisível, o caiaque é como esse amigo humilde que sabe quando ficar calado e não se meter em problemas. Ele não compete com a natureza, nem tenta vencê-la. Antes, ele a escuta, a estuda e se torna parte da paisagem, uma sombra silenciosa que se esgueira entre os blocos de gelo, um murmúrio que quase passa despercebido entre as ondas. É como caminhar na corda bamba entre a sobrevivência e o esquecimento, mas com um remo na mão. Hoje em dia, claro, alguns caçadores inuit usam barcos de alumínio, motores, GPS, porque, para que complicar? Mas o caiaque tradicional segue sendo o coração dessa cultura. Muitos voltam a ele quando querem caçar, quando sentem que as máquinas fazem barulho demais ou que seus sentidos ficaram preguiçosos, como se tivessem sono depois de ver séries demais. O caiaque não perdoa distrações. Ele te obriga a estar atento, a sentir a direção do vento na nuca, a mudança sutil na densidade da água, o canto distante de uma baleia. Porque no caiaque não há piloto automático, só você e o mar. Ponto. Se o caiaque é a sombra que desliza, o arpão é o raio que corta o destino. Não há ferramenta mais simbólica nem mais respeitada na tradição caçadora inuit. Não é apenas uma lança, não é um pau pontudo que você joga de qualquer jeito. É engenharia ancestral de primeira. Cada peça do arpão conta uma história de adaptação e experiência, e acima de tudo, da relação muito próxima entre caçador e presa. Aqui, no fim do mundo, não se caça com pressa, caça-se com memória e muita paciência. O arpão tradicional inuit é tão complexo quanto parece simples. Tem uma haste longa e flexível, uma ponta destacável, a famosa cabeça giratória e uma corda que une tudo ao caçador ou ao seu caiaque. A mágica acontece logo após o impacto. Quando a ponta penetra no animal, a cabeça se solta e gira dentro da carne, ancorando-se como se tivesse parafusos invisíveis. Assim, mesmo que a baleia mergulhe, se sacuda ou tente fugir como se estivesse em uma corrida, a ponta fica fixa, resistindo à água, à pressão e até ao tempo. Não pense que um engenheiro de laboratório inventou isso. Foi resultado de séculos de tentativas, erros, falhas e mais falhas, e até mortes, porque nem tudo era diversão. Alguém, há 1000 anos ou mais, percebeu que uma ponta fixa era simplesmente insuficiente, que era necessário um sistema que pudesse agarrar bem, suportar a fúria do mar e de um animal que pode pesar mais que uma casa. E com ferramentas rudimentares e muito conhecimento animal, criou um dos dispositivos de caça mais eficazes que a humanidade já viu. Mas o arpão não é só seu design, são também seus materiais. Nada aqui é por acaso. As pontas tradicionais são feitas de marfim, osso de morsa, baleia ou caribu. Não é porque os caçadores sejam nostálgicos ou românticos, mas porque esses materiais funcionam melhor que o aço no frio extremo. O aço em temperaturas abaixo de zero se quebra, mas o osso, bem preparado, é como uma liga inteligente, flexível, resistente e confiável. Muitos preferem o toque quente e a resposta viva do marfim, embora pudessem usar aço inoxidável moderno. Porque, como diriam, o metal frio é para facas, não para arpão. A corda do arpão é outra invenção digna de admiração. Tradicionalmente feita de pele de foca barbuda, não é uma simples corda. É o vínculo entre o caçador e a baleia, uma extensão de seus sentidos. Fabricá-la leva semanas. É cortada, seca, trançada e tratada com gordura para ficar flexível, mas resistente. O resultado? Uma linha que suporta toneladas de pressão sem se romper.
que sabe se esticar exatamente quando deve. Há toda uma arte em como se faz a corda, como se enrola e se guarda para que não se emaranhe. Um caçador experiente pode ler a vibração na corda e saber se a baleia está descendo, girando ou preparando um grande movimento. E por isso alguns preferem a pele de foca. Como um disse com um sorriso, o nylon te diz que a baleia está puxando, a pele te diz se ela está brava. Não é só sensibilidade, é conexão e, de passagem, memória. Alguns arpões têm linhas que foram trançadas por avós que já não estão, reforçadas por pais, remendadas por filhos, uma saga familiar inteira em corda. Não é raro ver marcas entalhadas no cabo do arpão, uma para cada caça bem-sucedida, outra para cada baleia perdida, e algumas a mais para lembrar aquele dia em que quase não voltaram para casa. Porque sim, cada arpão é também um diário, um sem palavras, mas com mais história que muitos romances de aventura. A manutenção do arpão é quase um ritual sagrado. Após cada uso, é limpo com água doce, se houver, claro, é seco ao ar livre. Mas cuidado, nada de sol direto, que aqui não falamos de tostar um filé. A cabeça giratória é revisada, afiada e lubrificada, geralmente com óleo de foca. Sim, óleo de foca. Nada de lubrificantes industriais, isso é o Ártico, não a linha de montagem de um Ferrari. Alguns caçadores guardam as pontas em pequenas bolsas de couro com inscrições que só eles entendem. Não é superstição, é bom senso. No mar, seu equipamento deve ser mais confiável que sua sombra, porque quando as coisas ficam feias, não há peça de reposição nem tutorial no YouTube. Nesta cultura que sobreviveu séculos graças às suas ferramentas, o arpão não é apenas uma arma, é um companheiro, um legado, um símbolo. Há famílias que conservam arpões antigos como relíquias, não para usá-los, mas para ensinar às crianças que um caçador não é só força bruta, mas alguém cuidadoso, responsável, que sabe afiar, amarrar e manter seu equipamento. Porque o arpão que falha não é o que se quebra, é o que foi esquecido ou maltratado. Com a chegada de materiais industriais, alguns caçadores experimentaram cabeças de aço temperado, linhas sintéticas tratadas com teflon e cabos de liga leve. Mas o design essencial não muda. A função dita a forma, e o princípio ancestral segue lá. A ferramenta não é para matar rápido, mas para conectar, para que o caçador seja parte do ciclo, não um interruptor violento. O momento do lançamento é tão íntimo que muitos o descrevem como uma suspensão do tempo. O braço, o olho, o coração e o mar se alinham. Não se lança com fúria, lança-se com decisão, como um cirurgião, como um músico, como alguém que sabe que não haverá segunda chance. E quando o arpão voa, corta o ar com uma gravidade cerimonial. Porque aqui não se trata só de caçar, mas de contar uma história, de sustentar uma vida, de honrar uma comunidade que espera. De manter um passado que, em um mundo que avança na velocidade de um satélite e onde as decisões são confiadas a algoritmos, ainda resiste a desaparecer. Porque existem pessoas que preveem o comportamento do oceano apenas observando a cor do céu ao amanhecer, que sentem a proximidade de uma baleia por uma mudança sutil na direção do vento, ou sabem se o gelo é seguro apenas apoiando o ouvido em sua superfície. Eles são os caçadores Inuit. Não usam bússolas digitais nem mapas eletrônicos. Seu GPS é o instinto cultivado, o eco de histórias contadas junto ao fogo, o treinamento paciente de gerações que aprenderam a ler um mundo sem sinais escritos, mas cheio de mensagens visíveis, só para quem sabe olhar. O Oceano Ártico não é só água, é um organismo vivo que respira e muda de humor. E cada uma dessas mudanças pode ser a linha entre a vida e a morte. Não há margem para dizer, não vi isso chegar. Um jovem Inuit não aprende primeiro a lançar um arpão, ele aprende a observar o gelo. Porque neste jogo, o que você não vê simplesmente não existe. Nem todos os gelos são iguais. Há gelo jovem, fino, traiçoeiro, que se quebra com o peso de uma raposa. Sim, uma raposa. Não precisa de 100 quilos na balança para que se rompa. Depois, há o gelo velho, compacto, confiável. Aquele que resistiu a 5 invernos e provavelmente algum porre ártico.
e as famosas palíneas, buracos no gelo criados por correntes submarinas onde as baleias fazem sua parada para respirar. Um caçador experiente não precisa ver a baleia para saber onde ela está. Ele a intui pelo vapor no ar, pelo voo de certas aves ou pela forma como o gelo próximo range. Para ele, esses rangidos não são ruído, são linguagem. E não é porque ele tem alucinações acústicas, mas porque o vento também fala. Sabe dizer se o mar será amigável ou se hoje vem um episódio dramático. Quando sopra do sul, o ar cheira a degelo. Se vem do norte, carrega um silêncio que congela até os cílios. E não é porque está para sair uma canção triste. É um aviso. O caçador não enfrenta o vento. Não é que seja covarde, é que ele sabe que o vento é o mensageiro do oceano. Se você o ignora, o mar se encarrega de te lembrar que não gosta de ser desafiado. E acredite, não é gentil com os insolentes. E depois há os animais. As aves marinhas, gaivotas, papagaios do mar não são simplesmente fauna para os Inuit. São seus espiões, seus aliados. Um bando voando baixo anuncia focas e um grupo girando em círculos diz: aqui tem comida. E onde há comida, pode haver baleias, porque nada na natureza é por acaso. O mesmo acontece com os peixes. Um caçador lança uma rede de teste, mas não está buscando um lanche rápido. Ele está lendo sinais, porque se há certos peixes, há certas correntes. E com elas vêm certos padrões migratórios, que por sua vez indicam oportunidades para a caça. Sim, um GPS natural, sem baterias nem cobertura. Até o som do mar sob o gelo é parte desse alfabeto invisível. Alguns apoiam o ouvido na superfície congelada e escutam, literalmente, porque o gelo transmite o som melhor que o ar. Através dele, podemos ouvir o eco distante de uma baleia rompendo a água ou o ronco de blocos de gelo se movendo por pressão. Um me disse uma vez que, se você prestar atenção, o gelo te conta o que aconteceu hoje de manhã e o que vai acontecer à tarde. Ele te avisa antes de se romper com pequenos estalos e mudanças sutis em sua cor. O gelo confiável é branco, azulado, firme. O traiçoeiro é cinza, opaco e às vezes tão brilhante que parece uma armadilha disfarçada de espelho. E no Ártico não há lugar para tentar a sorte. Se você cair na água a temperaturas abaixo de zero, seus minutos de vida são contados com a precisão de um relógio suíço, ou menos. Ler o entorno implica também ler o tempo cultural. Quando as baleias migram, quando cruzam certas rotas, quando se aproximam da costa. Não está em calendários nem previsões meteorológicas, mas na memória dos anciãos, em frases crípticas, em advertências baseadas na floração de um musgo ou em como a lua se reflete na baía. Os caçadores Inuit não acreditam na natureza. Eles a conhecem. Essa diferença é fundamental. Com o tempo, incorporaram tecnologia, binóculos potentes, radares, drones para localizar baleias do céu. Mas quando essas ferramentas falham, porque o clima muda, as baterias congelam e o sinal se perde, o conhecimento ancestral segue funcionando. É resistente, está vivo, não depende de tecnologia, mas de uma relação íntima com o entorno que os viu nascer. Você poderia pensar que, com tanta modernidade, esse conhecimento está desaparecendo. Nada disso. Em muitas comunidades, os mais velhos saem ao gelo com os jovens não para caçar, mas para ensiná-los a ver, a interpretar pegadas, a cheirar o vento, a distinguir se uma rachadura no gelo é superficial ou uma sentença disfarçada. Porque uma rachadura na cidade é uma anedota, no Ártico pode ser seu fim. Por isso, quando um caçador Inuit se prepara para encontrar uma baleia, não é como quem sai para buscar algo qualquer. É como quem vai dialogar com o entorno. Ele sabe que não está sozinho, que tudo está cheio de sinais. Só precisa estar em silêncio, escutar, esperar, sentir e, acima de tudo, respeitar. Porque o mar, quando quer, fala, e quando não quer, grita. E quando o equipamento está pronto e uma baleia foi localizada, começa a parte mais difícil: esperar. Se você acha que remar quilômetros entre gelo com temperaturas que congelam a água de seus cílios é duro,
Espere até ficar absolutamente imóvel, horas a fio, sem se mover, sem fazer barulho, à espera do momento exato para atacar. Nessa espera, transmitem-se contos, técnicas e advertências, porque nesse silêncio também há história. Um caçador jovem pode passar seu primeiro inverno inteiro apenas aprendendo a ler o hálito do mar. Não é brincadeira. Quando a baleia emerge, você tem segundos contados. E se lançar o arpão no momento errado, bem... adeus caça e olá história para contar aos seus netos. Uma vez que a baleia foi localizada, começa a parte onde o caçador se torna quase um ninja aquático. Porque se aproximar de um animal que ouve melhor debaixo d'água que você com seus fones caros, não é fácil. O caiaque se move como dançando a favor do vento, aproveitando qualquer corrente, cada suspiro da maré. Esqueça ir em linha reta. Aqui se fazem zigue-zagues, deslizam pelas sombras dos blocos de gelo, se escondem atrás das ondas. O barulho é proibido e não só isso, até o cheiro do caçador pode denunciá-lo. Muitos se untam com óleo de foca para camuflar esse aroma humano que tanto assusta. Um me confessou: depois de 2 dias com esse cheiro, as baleias já não me temem. Têm pena de mim. Isso deve ser um recorde em paciência animal. O vento é o verdadeiro maestro. Se sopra na direção errada, o show é cancelado. Porque sim, uma baleia pode te cheirar a mais de 500 metros se você estiver em seu caminho. Então, não há lugar para atrapalhadas. Os caçadores às vezes ficam flutuando imóveis por horas, com o arpão pronto e sem piscar, esperando que a baleia suba para respirar exatamente onde eles apostaram. É como jogar xadrez, mas em câmera lenta, e com a peça mais grande e pesada do tabuleiro pesando mais de 30 toneladas. E você ali, sobre um barco de pele e madeira. E de repente, acontece. A baleia rompe a superfície, a água salta, o hálito fumegante sobe ao céu ártico. O caçador se endireita, respira fundo e lança. O arpão voa em um silêncio espesso, corta o ar e acerta. Se acertar, a cabeça giratória se crava e a corda se tensiona com um estalo que poderia despertar icebergs adormecidos. O caiaque sacode e começa a segunda parte do espetáculo. Resistir. Uma baleia ferida não se rende. Ela mergulha e começa a puxar tudo. Arpão, corda, caiaque e, claro, o caçador também. A pressão é brutal e o caçador tem que deixar a corda correr, mas sem exagerar. Amortecer os puxões, manter o equilíbrio sem virar. Alguns descrevem esse momento como dançar com um espírito marinho enfurecido. Outros, com um pouco mais de sinceridade, chamam de ter Deus te puxando pela cintura para ver se você merece viver mais um dia. A baleia não morre rápido, nem deve. Isso é um processo cheio de respeito. Não se persegue sem pausa, dá-se espaço, honra-se sua resistência. Na cultura inuit, a baleia se entrega, não é roubada. Depois de horas, a criatura se rende, o mar se acalma e o caçador exausto se aproxima. Nada de celebrações ou gritos de gol, apenas uma conexão profunda com o que acabou de acontecer. Então começa o trabalho sagrado, o despiece. Não é só físico, é cerimonial. Cada parte da baleia tem um propósito. A carne em grandes blocos, a gordura separada para fazer óleo que serve para cozinhar, iluminar e proteger. Os ossos para construir, fazer ferramentas e arte. As barbas, essas cerdas gigantes para cestas, adornos e até armadilhas. Nada se desperdiça, nada. Uma baleia nas mãos dos Inuit se torna vida para toda uma comunidade. A distribuição é um balé social. Anciãos primeiro, depois mães, depois o resto. Até aqueles que não caçaram recebem sua parte, assim como os doentes. Porque a caça é individual, mas a sobrevivência é coletiva. E não é novidade. Há registros de repartições cerimoniais de carne de baleia há mais de 1000 anos. Algumas aldeias têm canções específicas para anunciar a chegada do banquete. Uma vez, uma criança pequena levantou um pedaço de muktuk e disse: "É assim que o afogamento tem gosto." E caramba, ela estava certa. Então, da próxima vez que ouvir falar de caça de baleias, não pense em um ato brutal.
Pense como um Inuit pensaria. Uma dança milenar com o mar. Uma conversa silenciosa entre o homem e o colosso, entre o gelo e a memória. Porque neste canto gelado do planeta, onde o frio é mestre e o vento fala em sussurros, há aqueles que ainda lembram que não viemos ao mundo para dominá-lo, mas para entendê-lo. E enquanto milhões correm atrás da última inovação, da velocidade, do barulho, aqui ainda se honra o silêncio, a espera, a paciência. Eles não caçam por esporte, não buscam troféus, buscam sentido. E isso talvez seja a lição mais profunda, que em um mundo obcecado por avançar, talvez o verdadeiro progresso esteja em lembrar. Em olhar para trás e aprender com aqueles que souberam sobreviver ao gelo, não pela força, mas pela sabedoria. Se essa viagem te fez pensar diferente, se por um momento você conseguiu se imaginar naquele caiaque de pele, naquela quietude impossível, então você já deu o primeiro passo. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos na próxima viagem.